Sejam todos bem-vindos. Rezemos hoje pelas intenções, pelo 7º dia de falecimento de Edson Aparecido Lavoura. Pelos falecidos Antônio de Vasconcelos, Ayrton Pedro Pina, Luiz César Pina, Terezinha Pina Dias, João Carlos Pina, José Benedito de Carvalho, Paulo Afonso de Carvalho, Ivonete Carvalho, Maria Bernardina do Carmo, Valdemar Castiglione, Valdinei Lopes de Oliveira, Flávio Sátiro do Nascimento, Silvio Marcos de Oliveira, Ulisses Orsini, Lourdes Belli, José Roberto de Figueiredo, Rita Lopes de Melo, 25 anos, Yolanda de Oliveira, Valentim Pinto, José Carlos Barbosa, Família Lopes, Vitório Cagliari, Orgélia, pelas almas do purgatório. Pela recuperação da saúde, Maria Isabel Mariano Faz, Douglas, Vanise Lopes de Oliveira, Irene Tavares, Maria Hilda Carvalho, Cristiane Melo Oliveira, Maria Lourdes de Melo, João Caetano de Melo Filho, Ederson Roberto de Figueiredo. Pelos aniversariantes, Mariana Grossi. Em ação de graças, por uma graça alcançada, São Miguel Arcanjo, Santo Expedito, Santo Antônio, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meus irmãos, estamos celebrando hoje o 25º domingo do tempo comum. Com alegria, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, nossa Páscoa semanal e nosso encontro com Deus, meditando sua palavra escrita, a Bíblia. Celebrar o mês da Bíblia é, acima de tudo, acordar para o fato de que, se não conhecemos a experiência de fé dos irmãos que nos precederam, dificilmente chegamos a uma profundidade de encontro com o Deus da palavra, além do principal, que é crescer na fé que brota do Espírito Santo. Na liturgia de hoje, somos chamados a ser criativos em praticar o bem, com prudência e astúcia, utilizando os bens deste mundo, não para enriquecimento próprio, mas para gerar amor fraterno, a partilha e a justiça para com todos. Com fé e esperança, iniciemos cantando para receber o nosso celebrante e equipe. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.
tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Bom dia a todos. Saudação também àqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão de erros e faltas, vamos experimentar da misericórdia do nosso Deus, para podermos celebrar com mais dignidade. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Canto louvores ao Pai, canto louvores ao Pai, a Ele louvores e glórias, a Ele louvores e glórias. Canto louvores ao Filho, canto louvores ao Filho, a Ele louvores e glórias, a Ele louvores e glórias. Canto louvores ao Espírito Santo de Deus, canto louvores ao Espírito Santo de Deus, a Ele louvores e glória. Espírito Santo, a Ele louvores e glórias. A Trindade, canto louvores à Trindade, canto louvores à Trindade, a ela louvores e a Trindade Santa, a ela
colocamos diante do Senhor nossas intenções. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ouçamos com atenção. Liturgia da Palavra. Somos privilegiados, pois Deus nos fala através de seu Filho, o Cristo Jesus, a palavra que se fez carne e se dá a nós na Eucaristia. O profeta Amós denuncia a ganância e a exploração do povo, sobretudo dos mais fracos e pobres. Para herdar a vida eterna, não é necessário acumular os bens deste mundo, mas o que conta é a caridade que praticamos, dizer não ao egoísmo e exploração do outro, promover o bem, a justiça e a fraternidade. Ouçamos atentos a palavra que nos impulsiona a viver a sabedoria que agrada a Deus. Leitura da profecia de Amós. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem as mercadorias? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Louvai o Senhor que leva aos pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Cantemos. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai aos servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda eternidade. Louvai o Senhor que eleva aos pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra.
Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor que eleva os pobres. 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 Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos e este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho, eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs da fé. E na verdade, quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir.
O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, filhos desse mundo são mais espertos em negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 25º domingo do tempo comum, na perscruta, na leitura que estamos esse ano, dos textos de São Lucas. Um grande homem. Lucas foi médico, estudou na Grécia, era um homem bem formado, de um grego perfeito, um homem que aderiu à igreja, à comunidade, depois da morte de Cristo. Não conheceu o Cristo face a face, mas o conheceu pelo anúncio dos apóstolos, dos discípulos. E no contar dos acontecimentos de Jesus, Lucas escreve o seu evangelho, dando sempre uma lição, ajudando a comunidade a refletir as coisas ou os acontecimentos da vida de Cristo e as coisas da comunidade. Um belo evangelho completo. Estamos ainda no mês de setembro, é mês da palavra de Deus, por isso que a palavra é colocada ali com destaque. Ela sempre tem um destaque, a palavra de Deus na nossa liturgia. Creio que eu falei bem no começo de setembro, se não escutaram, escutam agora, que quando a gente entra na liturgia da palavra, momento que estamos agora aqui a refletir a palavra, porque não temos muito tempo lá na vida de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, deveríamos ter mais tempo, mas infelizmente não temos. A gente sempre entra com uma pergunta: o que Deus quer falar conosco? Qual mensagem? O que Ele quer dizer? Com as leituras preparadas pela igreja, o que Ele quer falar conosco? Se aproveitarmos bem desse tempinho
Em 3 anos, nós lemos os 3 evangelhos, mais o evangelho de João. E muitas partes também da Bíblia, picadas, mas quase toda a Bíblia. Última coisa sobre a palavra de Deus. A gente de vez em quando quer que a palavra acomode em nós os sentimentos. Então tem muita gente que abre a palavra de Deus e se ela não dá um consolo para a gente já muda de página. A gente escolhe os textos. A gente fica ali querendo que Deus só console a gente. E de repente a palavra de Deus não é só consolo. Ela é um pouquinho mais do que isso, ou ela é a mais do que isso. Ela é reflexão, ela é questionamento, ela é coisa que incomoda a gente. Essa é a palavra de Deus. Se a gente quer uma palavra que só console, busca a palavra dos homens. Porque a palavra de Deus incomoda. Há dentro delas certas coisas, certas palavras, textos, acontecimentos que até mesmo fazem com que a gente se pergunte como que estamos vivendo no meio do mundo. Alguns selecionam tanto a palavra de Deus que só buscam nela aquilo que lhe interessa. Se pudessem rasgar algumas páginas, rasgariam para cumprir a sua ideia, o seu pensamento e fazer com que essa palavra fosse dele e não palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Por causa dos textos de hoje. São inquietantes os textos de hoje. Os 3 textos principais nos questionam e mexem numa coisa que nós não gostamos de falar e achamos que a igreja não tem que falar isso. Um pouquinho sobre o dinheiro, a relação que temos com isso. E Cristo é muito claro, não tem apegos, não tem. E Ele coloca com muita clareza aquilo que deve ser a relação nossa com o dinheiro. Bem, vamos trabalhar os textos. Pega a minha leitura de hoje. Livro do profeta Amós. Amós dizem assim que era um baixinho irritante. Todo baixinho é meio irritante, né? Que era questionador. Que era um homem que saiu lá dos confins do mundo para ser profeta. Deus o chamou. Era um agricultor, cuidador de sicômoros. E foi lá para a capital e não teve medo de enfrentar o rei, a corte e todos mais. Era um homem de palavras curtas, mas duras. Palavras que pareciam fogo, que questionava, que mexia com toda a estrutura social daquela época. É Amós. Depois foi esquartejado e mostrado para o mundo lá, porque não cabia dentro daquele mundo e não cabe hoje também. É a vocação do profeta ser de Deus, falar de Deus. Falo isso porque leremos o trecho hoje do profeta Amós e a semana que vem também, se eu não me engano, a primeira leitura também é do profeta Amós. O texto de hoje. Se a gente passar os olhos no texto de hoje, dá a impressão que ele não está querendo falar de Deus, ele fala de uma realidade humana, fala de negócios, fala de acontecimentos que ele está vendo. Vamos pegar um pouquinho o texto? Começa ele exortando: ouvi vós que maltratais os humildes e causais a prostração. Vocês estão dizendo, a vós que andas dizendo, quando vai passar o feriadão para a gente poder vender de novo? Não tinha feriado naquela época, se feriava na lua nova e no sabá. E no sabá e na lua nova não se fazia negócios, não se vendia nada, não se comprava nada, porque era o dia do repouso, era o dia do descanso. Quando vai passar esse feriadão para a gente vender o que a gente tem que vender? Passando o feriadão, o que eles faziam?
adulteravam o peso da balança. Não tinha balança digital naquela época, era com peso. Então faziam um peso que valeria ele passa para 800 gramas e vende a 1 quilo. Quando que a gente vai adulterar a balança? Arrancar dinheiro dos pobres. Porque sempre que tem alguma coisa disso, quem que é que paga a conta? O pobre. É lá e é cá, não é? Quando a gente fala de comércio, de relações, isso, daquilo, de outro, não sobra para rico, sobra para aquele que consome. E quem consome é pobre. Está ele falando aqui, vocês fazem aí um rolo por uma sandália e depois vendem o farelo do trigo, dizendo que é o trigo bom. Meio complicado isso. Parece que a Amós está falando para nós hoje, né? Não é diferente o mundo? Só mudam o tempo. O homem de lá é o mesmo homem. Tá. O que tem a ver com Deus isso? Última frase do texto de hoje. Peguem aí. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei com o pobre. Deus não se esquece com relação a isso. Nunca. Nunca se esquece. Deus há de cobrar. Essa é a esperança. Deus anota o que se faz com os pequenos. O Salmo vem como uma resposta a essa leitura. O refrão é: louvai o Senhor. Esse é o nosso Deus. Última frase lá: levanta da poeira de gente e do lixo, ele retira, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Aqui os administradores infiéis, só para concluir, como no Evangelho temos outro administrador hoje, mas vamos chegar lá no tempo certo. Segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, pessoal, é um amigo de Paulo. Ele ocuparia o cargo hoje de um bispo. Ele é um administrador da igreja nascente. Não é uma carta pastoral como a carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, mas é uma carta pessoal. Paulo escreve de coração para Timóteo. Estamos a ler uns trechos dessa carta durante os domingos e, se eu não me engano, também durante a semana. O texto de hoje é um pouco incomodante também. Orai por aqueles que vos dirigem, não é isso que Paulo fala aí? Orai por aqueles que têm cargo, por aqueles que dirigem a sociedade, para aqueles que estão à frente das administrações, principalmente quando é uma democracia e é colocado pelo povo. Orai por eles. Orai. Não tenham medo de fazer isso. Acho que vocês me conhecem, né? Já estou aqui há quase 5 anos. Eu não falo de política. Outro dia vieram perguntar para mim: por que o senhor não fala de política? Porque eu não sou político. Eu não ganho para defender político nenhum. Eu ganho para defender a igreja e Cristo. Porque defende hoje, ataca amanhã, e a gente sabe muito bem como as coisas andam. Mas a gente tem a obrigação de rezar por aqueles que estão à frente de nós. Isso nós fazemos. Isso é obrigação nossa. A gente pode não defender um político, porque depois da pandemia a coisa zangou de vez, né? Ou a gente tem que ser direita ou esquerda. Aí eu não pode não ter posição. Fico assustado com o nosso tempo, né? Tudo hoje vai, porque é direita ou porque é esquerda. E a gente pode não ter posição também. Mas de repente o mundo quer que a gente seja disso ou seja daquilo. Me desculpa, eu não sou nem de lá nem de cá. Eu tenho que rezar por eles. Se eles quiserem aqui vir ouvir a igreja, venham. E como todo mundo tem lá uma provisão no mundo, se ouviu a palavra de Deus, tocou a ele, e ele quer um caminho de conversão, seja lá médico, seja lá professor, dono de casa, seja lá aquele que não trabalha, aquele que é aposentado, a palavra é para todos. E a ética é a mesma: viver o Cristo.
Mas a gente tem a obrigação de rezar por eles. Todas as vezes que temos a nossa oração dos fiéis, se vocês prestarem atenção, sempre tem uma oração por aqueles que estão à frente da sociedade e têm um dever público difícil, mas necessário. Se não é um, é outro. Então a igreja não tem medo de rezar. Vamos pegar o texto agora, porque a gente executa aquilo que Paulo está pedindo aí. Lá no final serve para nós. Vai dizer assim: caríssimos, antes de tudo, recomendo que façam preces e súplicas de ação de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam cargos, a fim de que possamos levar uma vida com piedade e dignidade. Belo texto. Qual a nossa obrigação aí? Vamos pegar a última frase desse texto, peguem aí. Lá no 8. Quero, portanto, que em todo lugar os homens, erguendo mãos, sem ira. O cristão é aquele que levanta a mão para o céu e reza. Que reza de mãos erguidas, levantando as mãos. E aqui Paulo fala mãos santas. Mãos santas, tanto nossas quanto daqueles que têm cargos. Senão Deus vê a mão suja e não ouve ali a prece. Mãos santas é para nós e para todos. E a gente pode perguntar o que a gente faz com as mãos no meio do mundo e a suja e depois levanta para Deus com cara de hipócrita. Um pouquinho de cuidado. Mãos santas, que ajudam, que levantam, que são honestas, que fazem com que o outro cresça. Segunda leitura. Aí caímos no evangelho de hoje. Um texto muito belo e difícil. A gente pode pensar assim, no primeiro momento, por que Jesus está aí elogiando um administrador que é infiel? Não dá a impressão disso? A conclusão desse texto deveria ser: não façam como ele. E de repente Jesus fala um pouquinho diferente. Ele elogia o administrador infiel. A gente vai entender isso no decorrer do texto. Sempre a pergunta que temos no Evangelho de São Lucas é: para quem que é esse texto? Qual é a dificuldade que se tem ali? O que Lucas está tratando? Qual é a mensagem que Lucas quer passar para a sua comunidade? Bem, vamos pegar só o comecinho. Para quem que ele está contando uma historinha aí? Para aqueles que estão seguindo a Jesus. Então é para nós. Nós somos os discípulos e missionários do nosso tempo. A gente pode falar assim: isso é para o padre. Não, é para todo cristão, para todo que segue o Cristo. Por isso, para os discípulos. Qual é a mensagem que ele quer passar com essa historinha que ele está a contar aí? Peguem lá no texto de vocês, o que está entre colchetes, lá no vermelho. Que ele fala: quem é fiel nas pequenas coisas, também são nas grandes. Se sois fiéis ao dinheiro injusto, se não sois fiéis ao dinheiro injusto, quem vos dará o verdadeiro bem? Essa é a mensagem que ele quer passar. E lá no final, o mais difícil: não podeis servir a dois senhores, pois amará um ou odiará o outro. Não podeis servir a Deus e ao... Essa é a mensagem que ele quer passar. Um pouquinho de cuidado. Isso é para todos. Uma hora na vida, irmãos, nós temos que falar para o dinheiro quem que é dono de quem. Se ele é dono da gente ou se a gente é dono dele. Se ele é dono da gente, tem alguma coisa errada. Agora, se a gente é dono dele, aí o caminho é certo. E a gente, a maioria das vezes, age como que o dinheiro fosse dono da gente. Vê nossos problemas, onde começam e onde terminam. Família, emprego, relação com as pessoas.
Podem ver que dali a pouco roda para cá, roda para lá e chega no bendito dinheiro. A gente tem que falar quem que é dono e quem que manda. Vamos pegar, então, agora a parábola que dá para a gente compreender bem o texto. Um administrador, um dono de terras, o administrador. Desconfiou, tem direito de ver as papeladas. Dá-me o que me pertence. O outro pensou assim, o administrador, estou velho para cavar, para trabalhar a terra, mendigar, tenho vergonha, eu sou um homem de escritório. O que eu vou fazer? Vou fazer amigo com o dinheiro. Porque dinheiro acaba, amizade, não. Se a amizade com teu amigo acabou por causa de dinheiro, então não era amizade, né? Porque dinheiro vem e vai. Se a amizade verdadeira, perdura. Não é assim? Perdura. Na riqueza e também na pobreza. Vou fazer amigos. Ele faz uma coisa aí que a gente acha esquisito, mas ele é meieiro. O que é o meieiro? Ele planta, uma parte é do dono da terra e outra parte é dele. O que ele faz aí? Simplesmente ele pega o que é dele e faz amigos. Simplesmente isso. Por isso que ele é elogiado. Não pela safadeza de ter roubado o patrão, mas por aquilo que ele renunciou. Chama um lá. Quantos barris de óleo são aí? Isso dá 3.600 litros de óleo. Quanto que está o azeite hoje, nem sei. É muito dinheiro, né? Põe aí 1.850 e toca a vida. O outro ali, quanto de trigo? Põe só 80% aí, 20% eu estou te dando. Fez amigos com dinheiro injusto. Quem não vai querer recebê-lo na casa dele um dia? Porque o dinheiro aí fez a amizade dele, um dinheiro injusto. Não roubou o patrão, renunciou àquilo que era dele por uma visão maior, por um tempo maior. A gente pode se perguntar assim, como que a gente consegue renunciar a algumas coisas por causa do reino? Na verdade está falando do reino aqui, por causa do céu, por causa da eternidade. A gente tem coragem de tirar alguma coisa da vida da gente que nos pertence para buscar uma amizade maior com Deus e buscar o reino? A maioria das vezes não. Porque o dinheiro fala mais alto. Porque as coisas falam mais altas. É interessante isso, né? E a gente vai só e não tem fim. Tem um santo da igreja que diz assim, quando fala do acumular: não acumules aquilo que não podes carregar. Não podes carregar. Se você não pode carregar, não deve acumular. Porque aquilo que você acumula, você está tirando de alguém, ou está dando, ou deixando de alguém ter para sobreviver. Daqui dessa vida, irmãos, nós não levamos nada. Nada, nada. Se a gente tem bens, dinheiro e viveu em função disso, a gente não vai poder levar nada embora. Usei uma frase que usei sexta-feira com as mães que oram, porque o texto também era um pouquinho nesse sentido. E um ditado que a gente tem que pensar: o que a gente vai levar daqui? Se a gente não tem no bolso a eternidade, o céu, o bem que a gente fez, aquilo que a gente repartiu, que ajudou, a gente não leva nada. Porque caixão não tem, como é que é o ditado mesmo? Caixão não tem gaveta. O que a gente acumula aqui serve para brigaiada depois, né?
Mar do defunto fechou os olhos, gelou, já está lá toda aparentaia, querendo repartir o que tem, o que não tem, o que vai ficar, e não sobra nada. Não sobra nada. Tudo é uma vida de acúmulo, fica aqui. É isso que está dizendo aqui o texto. Um pouquinho de cuidado. Acumular aquilo que podemos levar. É aí que Jesus está falando, fazei amigos com o dinheiro injusto, para que possa ser confiado a você aquilo que é justo. O que Deus te dá, faça com que produza coisas para você ganhar a eternidade, não para se perder. E lá no final, vamos terminar por aqui, poderia falar 2 horas sobre o texto, porque é um texto muito produtivo. A última frase, não podeis servir a Deus. A gente tem que dizer quem é dono de quem uma hora. Só um pouquinho de cuidado, né? Só um pouquinho de cuidado. A gente pode pensar assim, eu sirvo a Deus. Só no domingo, né? Chega no final de semana, a gente vai servir outros senhores. E aí a vida da gente se torna incoerente e pesada. E pesada. Um pouquinho de cuidado com isso. Aqui a gente serve o Senhor, sim. Naquilo que é escutar a palavra, o pão, na caridade, isso, aquilo, aquele outro. E a gente vem aqui para colher coisas boas, para podermos servir a Deus também lá no mundo. Na relação com o dinheiro, com a família, com os amigos, naquilo que temos. Então a gente só vem aqui para colher. Colhendo bem, a gente pega aqui e vai viver lá no meio do mundo, tentando botar a Deus acima de todas as coisas. Afinal, o primeiro mandamento é amar a Deus, creio. Ouve, Pai, se for do vosso agrado, as nossas preces e pedidos. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que seja sempre voz protética, denunciando todas as injustiças presentes no mundo, fruto da soberba humana, apontando o caminho da conversão e dos valores do reino. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos poderes públicos, para que sejam iluminados pelos valores do Evangelho e trabalhem em função do bem comum, zelando pelo bem-estar e pela dignidade de toda pessoa humana, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pobres, famintos e enfermos, para que sintam o amor do Deus que os exalta e acolhe, a fim de que, um dia, estejam todos assentados à mesa do Pai. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que somos a Igreja, para que, impulsionados pela oração e prática do dízimo, promovamos ações que superem as discussões e rivalidades e, assim, possamos dar testemunho do amor de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai vosso amor, vossa bênção sobre Caio,
que recebe hoje o sacramento do batismo, para que cresça sobre a proteção da luz do Espírito Santo e seja educado na fé cristã que hoje seus pais e padrinhos professam. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos familiares de Edson Aparecido Lavoura, que hoje celebramos o 7º dia de falecimento, para que sejam consolados com a certeza da ressurreição. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Sempre temos nossos pedidos e desejos particulares. Isso tudo os pedimos ao Pai por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Coloquemos sobre o altar pão, vinho, vidas e corações. Quem quiser fazer ou dar a coleta pelo Pix, QR Code, possa fazê-lo através dele que está aí no banco. Cantemos. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em meu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor em teu altar, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, benigno Senhor, nós os pedimos as oferendas do vosso povo, para que alcancemos pelos celestes sacramentos o que professamos fielmente pela fé. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós, mortais. Com vossa divindade, servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação.
por Cristo Senhor nosso. Por ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Deus do universo. Os céus e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor que viveu a nossa humanidade, que veio revelar o amor do Pai e conduzir todos à unidade. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, que hoje somos nós, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco.
concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, hoje São Mateus e São Pedro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo. Com o vosso servo, o Papa Leão, com o nosso Bispo Eugênio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje pedimos por Edson Aparecido, 7º dia, as intenções colocadas sobre o altar, os que estão em nossos corações, seu por vida, e os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Ergamos nossas mãos e rezemos como o Senhor nos ensina. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. nós somos felizes porque nós fomos convidados e aceitamos de estar aqui hoje para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
de amor, dar a vida e nos salvar. Em toda missa se renovará o sacrifício no altar. Eu te adoro, meu Senhor, dou-te graças e louvor. Dá-me a graça de ir no céu, ou quando voltar, tua face contemplar, cantando glória, 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 cantando glória, glória, glória. O maior ato de amor, dar a vida e nos salvar. Em toda missa se renovará o sacrifício no altar. Eu te adoro, meu Senhor, dou-te graças e louvor. Dá-me a graça de ir no céu, ou quando voltar, tua face contemplar, cantando glória, 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 cantando glória, 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 cantando glória, glória, glória. Oremos. Sustentai, Senhor de bondade, com vosso constante auxílio, os que reconfortais com os vossos sacramentos, para podermos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amanhã temos grupo de oração, terça os homens, terça mães que oram, terça as mulheres. Quarta-feira tem aula de artesanato, bordado, tricô e crochê. Também lá no fundo tem uma banquinha com um trabalho que a pastoral faz. Esses que fazem o bordado, o crochê e tudo mais aqui, que é da pastoral da saúde. Então o dinheiro fica com eles em prol dos enfermos, daqueles que necessitam de algum auxílio. Passem lá, vejam, apreciem. É o trabalho das senhoras que fazem aqui com muito carinho em prol dos enfermos. Isso não cai no caixa da paróquia. À noite temos 7 horas a novena, 7h30 a orientação e a confissão dos crismandos. Sexta-feira a crisma, então o senhor bispo estará aqui. Na quarta-feira temos a orientação e a confissão com os crismandos e padrinhos. No dia 15 de novembro, o jantar da Sante, promovido pelo Cursilho de Cristandade da cidade. Estão lá com a Célia os ingressos, 15 de novembro. Agradecemos os alimentos colocados na porta da igreja que vão para os necessitados,
São mais de 40 famílias que pegam os alimentos que vocês dão. Os dizimistas, porque é do dízimo que nós vivemos. E também os patrocinadores que nos ajudam na transmissão dos nossos meios sociais. Lá no fundo da igreja também tem um cartazinho explicativo, quem quiser pega lá, a respeito do QR Code aí, né? O mundo é esquisito hoje, né? Quando vocês forem fazer o QR Code aí, confiram se caiu em nome da diocese ou da paróquia, tá? Para ninguém colocar o QR Code em cima aí e levar o dinheiro consigo, que já aconteceu não aqui, mas em outras paróquias. Então nós agradecemos a contribuição, porque é disso que nós vivemos, mas confiram quando vai nos doar. Deus lhes pague. Crianças, temos um que vai ser batizado hoje aqui também, venha para frente logo, que a coisa já está atrasada. Depressa, venham. Meninas de colo, mulheres grávidas, cara que traz também o negócio, fone de ouvido, pode vir também. Andem. Até que se comportaram bem pelo tempo que nós estamos aqui já. Hoje não tem mais criança do que gente. Pronto? Estendamos as mãos, irmãos, e rezemos por nossos pequenos e pequenas. Oremos. Agradecemos a Deus porque és um Deus bom, verdadeiro, fiel, que nos acompanha no dia a dia, que nos ajuda sempre. Agradecemos o dom da vida e pedimos ao Pai que possas nos proteger e nos guardar naquilo que fazemos, para que sejamos retos no meio do mundo e saibamos usar das coisas que tem no mundo para chegarmos um dia à vida eterna. Pedimos ao Pai que possas abençoar, santificar esses vossos filhos e filhas que se encontram diante do altar. Que eles cresçam em sabedoria e estatura, graça ao Pai diante de vós e diante do mundo. Abençoai a eles e a seus cuidadores. Tudo isso nos pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos ver quem vai levar a santinha? Já sabem que se levar a santinha tem que devolver depois, então eu vou buscar lá. Arthur Rosante, nosso leitor, sabe que tem que devolver. O segundo, quantos prêmios são aí? 3. Um eu vou dar para o aniversariante de hoje, que ela me falou 3 vezes que é aniversário dela, já ganhou o presente. Aí, 2. Quem não ganhar, ganha a bênção, está de bom tamanho. Frederico, o homem do microfone, cadê? O homem do fone de ouvido. Esse dá para você usar. O último, Maria Fernanda Vaz de Lima. Acho que foi embora. Eu vi ele saindo, ela é uma pequenininha. Foi? Semana que vem ela ganha. Vamos lá para outro. Mateus Lopes. Mateus Lopes. Quem que é? Ah, lá, ficou lá, passou vergonha. Vou dar a bênção para vocês. Depois peço uma bênção para quem? Cantemos alguma coisa de bonita. Nada hoje. Ganha a bênção. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,
sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O Senhor esteja convosco. Realização da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe de São Mateus. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santificados pelo Senhor, santificai o mundo com as vossas presenças. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tudo começa por Maria, tudo termina em Maria. Salve, Rainha. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, Mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Imaculado Coração de Maria. Rogai por nós. Bom domingo, boa semana a todos. Obrigado. Meu Senhor, como um rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me embalando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração, está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar em mim a cantar, que em breve irá voltar. Meu Senhor, como um rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me embalando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está na mãe que um filho espera, está na flor que me revela o carinho escondido em teu coração. Está nas nuvens que se formam e enfeitam todo o céu, na beleza do luar e em mim a cantar, que em breve irá voltar, irá voltar. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração, está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar em mim a cantar, que em breve irá voltar, irá